Meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 20 de julho de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário e o texto bíblico encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo número 15, versículo 39 e 40, assim como também Atos 16, versículo 1, que nos diz o seguinte: e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, o Espírito Santo, ele conduz, irmãos, nossa vida, mesmo em meio às tensões, às lutas, às adversidades. Ser conduzido pelo Espírito Santo deve ser um dos mais elevados anseios do discípulo de Cristo, irmãos. Entregar-se aos cuidados e trilhar caminho seguro, caminhar com confiança também e experimentar proteção, mesmo em meio às tempestades e às adversidades. Não há situação adversa, irmãos, que o Senhor não seja capaz de transformar, irmãos, de pessoas frágeis e improváveis. Ele forma instrumentos valiosos e cheios de poder em suas mãos, irmãos. Os servos de Deus não são por vista, mas por fé, né, irmãos? Nossas decisões e ações e reações não devem ser determinadas pelas circunstâncias para se apresentarem diante de nós, mas pela confiança naquele que é poderoso para transformar as adversidades em oportunidades de crescimento e avanço na obra do Senhor. Devemos tomar cuidado com a discussão, as contendas, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 33, ele vai dizer: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como todas as igrejas dos santos. Glória a Jesus. Olha, meus amados, nós servimos a um Deus de recomeços, de novas oportunidades, que transforma cenários negativos em portas abertas para realizações extraordinárias. A contenda, irmãos, entre Paulo e Barnabé, por causa do jovem obreiro Marcos, parecia anunciar o fim de um promissor trabalho missionário. Todavia, o que se viu, irmãos, foi a multiplicação da obra. Em vez de uma dupla, se tornaram duas duplas. Barnabé, né? E Marcos, e também Paulo e Silas. Olha só, irmãos, ambos decididas, né, a prosseguir na expansão do reino de Deus entre os gentios, irmãos. Além disso, a mudança de planos, que a princípio poderia parecer uma derrota para a igreja, conduziu Paulo a novas regiões, incluindo Listra, onde conheceu o jovem obreiro Timóteo, inicialmente identificado como discípulo que se tornou filho dele pela fé. O apóstolo, irmãos, ele fez algo maravilhoso. O pastor da igreja de Efésio se tornou o próprio Timóteo, e destinário, irmãos, também de duas importantes inspiradas, né? Paulo, escrevendo a Timóteo, mostrou isso. E hoje, e essas duas cartas, irmãos, alimentam a nossa fé, né? Como parte das escrituras sagradas. Olha que bênção, irmão. Entreguemos, pois, irmãos, ao Espírito Santo de Deus a direção das nossas vidas, e ele nos conduzirá da melhor maneira possível. Aleluia! Até que as situações mais difíceis venham a ser inseridas na nossa vida.
serão transformadas, irmãos. Ele vai transformar em oportunidade de crescimento e ampliação de visão, né? Ou da visão missionária, do recomeço, cheios de bênçãos e de esperança para o crescimento espiritual também da igreja. Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.